cancelamento ser arbitrário, eu acho, porque as pessoas podem agir diferente conforme o caso, conforme elas gostam ou não, menos ou mais, daquela pessoa que está sendo acusada naquele momento. Toda vez que eu escuto Eu Te Odeio, que alguém marca a gente postando Eu Te Odeio, que alguém cita, eu penso como essa música é realmente a gente. Eu comecei a perceber muito rápido que ela era uma companheira, assim, para tudo, para trabalhar junto, para morar, para viver. Eu escutava Chico Buarque, aí eu pegava o disco dele e era aquela mesma imagem, e eu olhava para aquela mesma imagem durante anos, que era a capa do disco, mas você ficava escutando a música e olhando aquela capa, e sei lá para onde a sua cabeça ia, mas você só tinha aquilo, era bem limitado. Quando a gente começou a pensar na resposta, assim, como que a gente vai responder, como que a gente vai se colocar, a gente não conseguia encontrar sabe, qual era o fio da meada, porque você imagina que uma denúncia de estupro na internet, o que isso vira, né? Eu continuo de casa, mantendo isolamento social e gravando à distância. Meus convidados da semana aqui no Papo de Música fazem parte de uma das bandas mais importantes do cenário da música independente. Salma Jô e Mac, da banda Carne Doce, conversaram comigo. Bora ver? Papo de Música. Papo de Música. Apresentação, eu, Fabiane Pereira. Eu ia pra Goiânia, mas infelizmente por conta dessa pandemia a gente tá gravando à distância. Há pouquíssimo tempo vocês lançaram uma música chamada Saudade. Eu digo que eu também sinto saudade. E essa música, ela fala, entre várias coisas, sobre uma relação que acabou esfriando por conta de, enfim, da vida, por conta, né, da construção, do início, meio e fim de um relacionamento. E aí eu queria passar isso pra vocês, assim, vocês são casados, vocês têm uma banda, vocês viajam juntos, fazem tour juntos, tomam decisões pessoais e profissionais juntos. Quais são as facilidades, as dificuldades de serem um casal, trabalharem juntos dentro da indústria da música? Você quer perguntar se essa música foi feita pra mim, é isso? Não, Foi feita não pra é mim? isso. Não é isso não, né? Então tá, então a gente vai fazer uma grande revelação aqui, Salma. Não, tem nada disso. Nada. Não, a primeira coisa que eu acho importante dizer é que quando eu passei a base para ela, ela falou, eu já fiz uma letra com melodia e tal, me mostrou, aí eu fiquei super preocupado, porque eu achei que era para mim. Né? Mas geralmente a gente sempre fica preocupado quando eu faço essas letras, assim. Comida amarga, por exemplo, ele achou que era pra ele também. Mas sobre a nossa relação, sobre a vantagem de ser um casal, por enquanto é só vantagem, porque eu acho que a gente não teria se empenhado tanto, nem acreditado tanto no projeto se a gente não tivesse juntos nessa, e se a gente não tivesse, pelo fato de a gente acordar e dormir falando da banda, né, assim, acaba que o trabalho tá na nossa cama também, então a gente está trabalhando, pensando nisso o tempo inteiro e acaba que a gente tem mais ideias, mas ao mesmo tempo seria essa que é a desvantagem, assim, às vezes a gente tá só estafado, eu fico mais saco cheio disso, na verdade, de ter o trabalho no nosso meio, às vezes eu falo pro Wagner, não quero saber de carne doce, não. Eu também devo ter aprendido a gerir melhor os horários. Sim. Porque eu sou um pouco desorganizada e essa coisa de celular na cama, e você acaba, assim, realmente... foi bom a Salma puxar minha orelha. Mas no começo eu acho que você teve dificuldade com isso, né? E mais dificuldades, assim. Sim, mas a gente não... Isso é o mais importante, a gente não teria acreditado no projeto e se empenhado e topado, sei lá, as latadas, assim, o risco, né? Assim, a gente sabe que é uma carreira instável mesmo, que o futuro é incerto, mas a gente está junto nessa, então se der errado também, a gente está junto e a gente recomeça de alguma outra maneira. Assim. É porque a gente tem a fé de que a gente se segura no outro, a ideia de que se tudo der errado, ou se tudo der certo, a gente está junto, então isso é sempre muito confortante em qualquer cenário. Acho que é isso. Gente, Oi, eu sou a Liege, estou aqui para falar um pouco do meu novo trabalho, Lava, um single que faz parte do meu primeiro álbum que se chama Equidize e que vai ser lançado pelo Natura Musical. Revelar quem sou, te revelar quem sou.
Esse single é uma parceria minha com um músico maravilhoso, Daniel Yorubá, e nele a gente fala desse clima gostoso, desse fervor inicial da paixão, sabe? Embalado pelos afrobeats, pelo pop e pelo sotaque amazônico, que eu acho que é um bom diferencial desse single. Ele já está disponível em todas as plataformas digitais e no YouTube com lyric vídeo bom demais. Aproveita para tu te conectares comigo nas redes sociais. Em todas elas é só tu colocares Liege de Música que a gente vai se encontrar. Um beijo! Como e quando, né, que vocês se encontraram profissionalmente? Porque eu sei que como casal vocês acabaram se encontrando antes até. Mas quando é que foi, assim, o olhar profissional um pro outro? Eu já falei pra ela, assim, que quando a gente se conheceu, quando a gente ficou, foi muito rápido. Eu comecei a perceber muito rápido que ela era uma companheira, assim, para tudo, para trabalhar junto, para morar, para viver, para ser minha esposa, minha mãe, minha amiga, minha namorada, minha amante, tudo. Só que isso demorou, realmente. Profissionalmente, eu não sei, assim, quando teve você sabe? É porque quando a gente começou a namorar, eu ainda nem tinha tido nenhuma experiência, assim, na música, assim, as experiências que eu tinha tido tinham sido muito fortuitas, assim, muito, sei lá, particulares, assim, muito, enfim, rápidas, assim. E aí, com o Mac, eu tive a minha primeira... Porque ele tinha uma banda, ele era de uma banda que chamava Merceau e a Máquina de Escrever. E aí isso me deixou instigada a mexer com música, a continuar, porque eu já tinha feito umas letrinhas, assim, então eu tinha vontade de continuar criando, fazendo umas letras. Mas eu via o Mac, tipo, muito acima, assim, muito superior, muito intelectual. Ainda mesmo namorando com ele, já morando com ele, eu ainda pensava, não, mas eu não tinha coragem de dividir, de mostrar minhas letras e tudo. E não era nem porque ele me reprimia ou qualquer coisa, porque eu mesmo me sabotava, me reprimia e nem mostrava. Em algum momento a gente ficou sem bandas, os dois. E aí a gente estava aqui em casa, cada um na sua, assim, ele tocando guitarra num quarto, eu tentando escrever algumas coisas no outro. Nem era letra, eu acho que era só ideia, sei lá. E aí em algum momento a gente, vamos fazer, assim, eu tive que superar isso, assim, de mostrar, de ter coragem de mostrar isso, me dava muita angústia, muito sofrimento, eu queria muito. Mas teve esse vamos fazer? Não teve vamos fazer. Teve esse vamos juntar, eu acho, em alguma... Como que Você foi? me passou uma melodia com letra, lá em 2011, enfim. 2012, não sei. Foi vamos assim, fazer subliminar, entendeu, Marco? Foi um vamos fazer subliminar. Sim. Não teve um trato, assim, ela me passou uma melodia com letra, num gravadorzinho que eu usava para o trabalho, que era uma música que a gente colocou no primeiro EP, que chama Dos Namorados. O amor foi inventado por outros apaixonados. Aí a gente tinha umas 4, 5 músicas, a gente começou a mostrar para os nossos amigos, a galera começou a falar, isso é bom, isso é interessante. Bonitas, E aí eu falei pro Mac, vamos fazer só nós dois, só que o Mac não acreditava nisso, porque ele só tinha tido experiência até então de banda. E eu falava, não, vamos fazer só nós dois na internet, tem gente que tá fazendo isso, do jeito que a gente conseguir mesmo, gravando aqui na câmera do computador e tal. Um corpo pronto pro verão, é ofensivo ao coração. Tônus foi um disco que saiu em todos os lugares, foi muito bem recebido pela crítica, foi muito bem recebido pelo público, fez com que vocês circulassem muito. Agora vocês estão com o disco no forno, que vem exatamente depois de Tônus. Rola uma certa expectativa pela expectativa alheia? A gente tá só respirando. A gente eu acho que sim, mas cada vez menos. Assim, a gente tá eu me sinto cada vez mais tranquila. Com esse disco especialmente, eu nunca tive tão tranquila quanto com esse disco. A experiência do distanciamento social, por conta da pandemia, também abriu acho que abriu um jeito novo de olhar, porque a gente tem lançado as músicas, o fato da gente lançar a música da internet e não poder trabalhar a música é uma experiência nova. Eu acho que, por causa da pandemia, esse ano tá tão, assim, não é perdido, eu não quero usar essa palavra, mas no sentido de que os planos já tiveram que mudar e serem suspensos, então vamos lançar esse disco da maneira que puder, e é isso que a gente sabe. A gente não está esperando tanto desse disco, porque a gente sabe que a gente não tem como investir tanto nele igual a gente poderia se a situação fosse outra. Então a gente já não tem também tanta ambição com ele igual a gente tinha, porque as condições
mudaram. Ambição a gente tem. Não, ambição que eu tô falando nesse sentido a gente não tem essa ansiedade, né? Assim, vai lançar uma música. Ele precisa ser o melhor e atingir tais e tais resultados, sabe? Essa pressão pelos resultados, a gente sabe que meio que se dissolveu, porque agora os resultados vão ser outros. Então, o resultado vai ser mais realmente sentir que o nosso público gostou das músicas já é suficiente, já tá a gente feliz com isso. Vai viver, porque eu vivo. Ô, Mike, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa sensação que você já levantou e já comentou comigo numa outra ocasião sobre a efemeridade das músicas, a efemeridade musical. Você acha que isso se intensificou nesse momento ou isso já era um movimento que estava acontecendo dos singles serem lançados, muito material, muito conteúdo ser lançado e não está sendo absorvido da forma como deveria ou da forma como o ouvinte consegue, as pessoas conseguem? Não, a gente já tinha percebido e lido algumas coisas, assim, por experiência própria e por buscar alguma leitura, a gente já tinha percebido que a lógica de um álbum mudou, né, depois que a música se tornou digital, né, e que os singles, eles ocuparam uma importância muito maior, assim. A gente divulga singles para divulgar uma turnê, a gente divulga singles para divulgar um disco, para divulgar um clipe, assim. Então o single virou aqui uma coisa efêmera, como você disse, né? Porque também os singles, eles estão encontrando as pessoas dentro do feed delas, e dentro do feed delas tem uma quantidade massiva de informação que elas não conseguem processar, então a música vai estar no meio dessa quantidade de informação ali. Assim, resumindo, é playlist, né? A lógica da playlist substituiu a lógica do disco, assim, numa certa medida que a gente não sabe qual, mas uma medida muito importante. Eu que sou mais old school, assim, que eu gostava de discos, eu também não sou da lógica de playlist. Eu não fico ouvindo playlist, sabe? Eu não fico ouvindo em playlist editorial do Spotify. Eu não consumo esse tipo de coisa. Por outro lado, eu monto a minha lista. Tem a música do cara que eu gosto, do artista que eu gosto, então eu vou colocando na fila e vou fazendo a minha playlist, sabe? Ali, às vezes tem 4, 5 músicas do mesmo disco, mas eu sei que essa não é a lógica, assim, do ouvinte. E vamos descobrir o que me excita, o que te excita, o que fazer pra ser mais foda. Vocês tiveram um trabalho especial com essa música? Foi uma coisa que vocês não esperavam? Vocês acham o que vocês acham que aconteceu com essa música especial, Amor Distrai, para ela entrar, para ela configurar no top 50 do Spotify? A temática, né? A temática apelativa, acho que a letra é bem explícita, é muito explícita, ela fala de sexo de uma maneira desavergonhada, mas eu já vi gente dizendo, putz, essa música ela é tão pornográfica, mas ela não é vulgar, porque ela é gostosinha. Contraditória. Então acho que isso chamou atenção. A gente não fez esse trabalho especial, não. Assim, nas primeiras semanas assim que ela saiu, depois que o disco saiu, e aí ela começou a ocupar esse espaço nesse você falou aí, né, de as mais virais, ela entrou na lista de mais virais do Spotify, e a gente ficou, uau! Mas ao mesmo tempo ela não ficou muito tempo ali, né, assim. Mas mesmo assim, mas a gente sabe também que tem a própria condição da playlist, desses canais de streaming, ela favorece alguns tipos de música, por exemplo, a gente sabe que tem algumas músicas que estão colocando os refrões jogo de cara e cortando o instrumental e já começando com a letra, assim, exatamente para, naqueles 30 primeiros segundos, já ganhar a pessoa e fazer a pessoa ouvir a música até o final e deixar. A gente não pensou nisso para fazer durinho, mas ela é rápida, né? Ela é uma música curta. O refrão chega rápido. Apesar dela ter uma introdução instrumental. O refrão dela é muito rápido. Todo mundo aprende rapidinho. Assim. Você canta ela muito imediatamente, então ela gruda rápido. Então ela acabou tendo esses ingredientes assim, pop. Até que ponto essa relação digital e estreita dos fãs com a banda, até que ponto auxilia e ajuda vocês na hora de um processo criativo e até que ponto isso atrapalha? Ou não há nenhum tipo de relação na hora do processo de criação? Nossa senhora, isso é complicado. Não sei se é tão complicado, porque eu não consigo associar muito uma coisa a outra. Eu acho que o processo criativo não está muito ligado a isso, não. Pra mim tá, porque quando eu faço as letras, eu imagino
Imagina, às vezes, uma multidão de pessoas, às vezes pessoas que me importam, que eu gosto, que eu admiro, às vezes pessoas próximas, às vezes pessoas distantes, e às vezes uma multidão, às vezes a internet, e isso eu acho que é negativo, assim. Essa ideia de que o que a internet vai julgar, isso é problemático na hora de criar, porque quando você entra num modo criativo, você tem que estar tem que se permitir a criar coisas independente do julgamento das outras pessoas, e aí depois você edita. Mas se esse julgamento, se esse medo do julgamento já está antes de tudo, isso você já se censura, sabe? Então, eu acho que isso é um pouco ruim, sim. Mas você acha que a internet impõe isso, sim? Eu acho que impõe, sim. Mas antes da internet já não tinha esse medo de julgamento, não, você acha? Qual que é a diferença? Acho que você não encontra o artista para, né, assim, ele não tá ali, a caixa de mensagem dele, você não tem como censurar, você não sabe o que ele tá fazendo da vida dele. A gente também se expõe muito mais agora. A resposta é muito imediata, né? Você coleta esse, né, um impacto muito rapidamente. Assim, lá. Ou não impacto, né, que pode ser uma grande frustração. Você lança uma música, nossa, vai ser um sucesso, de repente, ou não rola nenhum tipo de relação. Por exemplo, na época dos discos, eu lembro que eu ficava eu escutava Chico Buarque, aí eu pegava o disco dele e era aquela mesma imagem, e eu olhava para aquela mesma imagem durante anos, que era a capa do disco, mas você ficava escutando a música e olhando aquela capa, e sei lá para onde a sua cabeça ia, mas você só tinha aquilo, era bem limitado o seu acesso ao artista, assim, então... É verdade, Salma tem razão. Ele tinha mais o que, sei lá. É porque eu não penso nisso. E hoje a relação é completamente diferente, então não sei, tem vantagem. A Salma é mais internética que eu também, então... Eu, quando eu tô compondo alguma coisa, eu não tô pensando nisso, não. Você falou do Chico Buarque, dos discos do Chico Buarque. O Chico Buarque mesmo tem uma frase muito conhecida que é: quando ele entrou na internet, quando ele entrou na internet, ele descobriu que as pessoas odiavam ele. Essa coisa de internet, as pessoas falam o que vem à cabeça, né? E a primeira vez que eu vi isso, eu não sabia como era o jogo ainda. Eu fiquei espantadíssimo, falei, o que estão falando? Porque o artista, geralmente, ele acha que é muito amado, porque ele anda nas ruas e pensa, bom dia, cheio de carinho. E vai, faz o show, é aplaudido e tal, e ele sai cheio de... Se olhar pra internet, ele é odiado. Ele só recebia elogio, porque as pessoas tete a tete só falam bem. Mas na internet acaba sendo, né, um tribunal. Falando em tribunal, há alguns anos a banda passou por uma situação de tribunal do Facebook. Eu queria saber o que vocês tiraram dessa experiência. Nossa, a gente tirou muita coisa. A gente ainda tá tirando, porque a gente ainda tá digerindo tudo que aconteceu, assim. E a gente ainda tá apanhando na internet, as pessoas ainda difamam a gente, ainda acusam a gente de coisas que não aconteceram apenas porque elas leram sobre isso na internet, e elas imediatamente têm que acreditar nisso, porque ou elas acreditam nisso, ou elas são passapano, ou elas estão, enfim. Olha, não sei, assim, de positivo... Eu acho que a gente aprendeu a racionalizar e a entender melhor esse movimento, a entender como assim, a internet se comporta, como os artistas se comportam, como o público se comporta, como são os humores, como as coisas são voláteis e como é fácil assim, entrar num jogo desse e você ser destruído ou você destruir, a sensação de estar destruindo alguma coisa, assim. Acho que a gente aprendeu a entender isso como um fenômeno político. Tipo, quando eu penso no que aconteceu na nossa história, enfim, eu me arrependo de não ter sido mais esperta, de não ter sido sagaz, de não ter sido inteligente politicamente, mas eu não me sinto culpada, sabe? Assim, não teria feito diferente, porque eu acho que eu fui honesta, eu fiz o meu melhor em relação ao que aconteceu, mas talvez eu teria mudado o meu comportamento, eu teria sido mais sagaz, eu teria olhado para a internet de uma maneira, e para aquelas críticas, e também para as pessoas que simplesmente não estavam criticando, mas que estavam simplesmente nos atacando, né, que não estavam comprometidas com a verdade, com a justiça, enfim. É uma questão muito assim, complexa e delicada, e a gente não tinha condição de dar as respostas que as pessoas queriam, assim, uma coisa que envolvia a gente, mas
a gente foi elevado a esse posto, assim, de ser quem poderia dar as respostas que as pessoas queriam, exigiram um tipo de comportamento que a gente não era capaz de dar. É uma avalanche, né, e você não sabe como sair daquilo, assim, quando a gente começou a pensar na resposta, assim, como que a gente vai responder, como que a gente vai se colocar, a gente não conseguia encontrar sabe, qual era o fio da meada, porque, né, você imagina que uma denúncia de estupro na internet, o que isso vira, né? Poucas vezes eu vi as críticas direcionadas à pessoa que cometeu ou que foi acusada de cometer o estupro. As críticas eram muito direcionadas a Salma, ao posicionamento dela. E aí eu queria saber também de você, Salma, até que ponto que o machismo nosso de todo dia, nosso inclusive de nós mulheres, até que ponto que isso pesou nesse episódio para você em especial? Total, porque desde o começo, quando a gente foi exposto e denunciado, quem foi mais exposto e denunciado fui eu, assim, eu era a personagem a ser exposta e denunciada, eu era a pior personagem, mais do que até do que o cara que foi acusado de estupro. E hoje já faz mais de, o quê? Faz 1 ano e meio que a gente tirou o cara da banda, e a gente continua sendo cancelado e atacado. A banda, esse cara, depois que ele saiu da banda, parece que resolveu o problema. Eu não acho que é assim que resolve um problema, uma acusação de estupro. Eu acho que grande parte dos ataques, assim, é difícil de medir porque você não sabe de onde vem, quem são as pessoas, assim, aconteceu no Twitter, né, assim, o majoritário foi no Twitter, e aí você não consegue dizer quem são essas pessoas, mas a gente percebeu muito claramente que a maior parte dos ataques vinha de gente que não era gente que gostava, ou que acompanhava, ou que, sei lá, que ouvia as músicas, assim. Acho que no primeiro momento virou a banda cobertou um estuprador, depois virou a banda que tem um nome, depois virou a banda, assim, depois viraram milhares de histórias, assim, sabe, tipo, o guitarrista da banda pediu para uma mulher fazer sexo oral, não sei o que, assim, cara, virou milhares de histórias, meu nome foi envolvido num monte de, sabe, criou uma bola de neve gigantesca. E a questão principal, a questão do estupro, ou o que quer que seja que tenha acontecido, isso não está sendo apurado, isso não está sendo resolvido. É tudo muito conflituoso e difícil, e a gente ficou numa situação conflituosa e difícil, mas a gente tomou a atitude que a gente deveria tomar, e já faz 1 ano que ele não está na banda, mas assim a gente está enfrentando essa briga. De certa forma, a gente não tomou a atitude da forma como as pessoas queriam que a gente tomasse, mas por outro lado a gente não se via, não se sentia assim, por que a gente tem que fazer do jeito que as pessoas querem que a gente faça, sabe? É próprio do cancelamento ser arbitrário, eu acho, porque as pessoas podem agir diferente conforme o caso, conforme elas gostam ou não, menos ou mais, daquela pessoa que está sendo acusada naquele momento. E conforme as circunstâncias são favoráveis. Porque eu só gozo assim, em alto e bom som. Palhinha! Eu queria uma memória afetiva, uma música que vocês ouviam. Se for diferente, beleza, pode cada um cantar uma. Mas que remete à infância de vocês. Eu não sei se é Zezé de Camargo e Luciano, mas eu acho que é. Mas eu tocava essa música no violão, foi uma das primeiras músicas que eu comecei a tocar. E é... As luzes da cidade. É Leandro Leonardo. Clareando. É Leandro Leonardo? Errou! Clareando a foto sobre a mesa. E eu aqui comigo. E eu comigo aqui trancado nesse apartamento. Eu trancado. Olhando o brilho dos faróis, eu me pego a pensar em nós, voando na velocidade do meu pensamento. E saio a te procurar, nas esquinas, em qualquer lugar. E às vezes chego a te encontrar num copo de cerveja. E quando vem a lucidez, estou sozinho outra vez. E então eu volto a conversar com minha tristeza. Vou chorar. Desculpe, mas eu vou chorar. Vou chorar. Desculpe, mas eu vou chorar.
Ele é o goiano. O Leonardo fala do jeito que a gente entende, assim, do jeito que a gente se identifica, de voz dele, o jeito que ele ri, o jeito que ele fala da coisinha, da coisona, assim, ele é tudo mesmo, assim, ele é tudo de Goiânia mesmo. Agora, outra palhinha, gente, uma música que vocês gostariam de ter feito. Eu descobri o Ginga, eu não sabia, você acredita? Então, olha o tamanho, né, assim, da ignorância, assim. Mas eu descobri o Ginga agora na quarentena, eu não sabia do Ginga, assim, eu imagino que eu já tinha ouvido algumas músicas dele nas vozes de outras pessoas, mas aí eu tô muito apaixonado nesse cara. Tem um disco dele que chama Canção da Impermanência, que ele lançou em 2017 agora, um disco recentíssimo. Super recente. Ele já estava com 66, né, em 2017, então ele deve estar fazendo 70 agora, quase. Só que essa não dá pra dar palhinha. Não dá, porque é tudo... O disco são, acho que 10 músicas e só tem uma música que é cantada com letra mesmo, assim, cantada, acho que são 8 canções instrumentais, com vocalizes, né? Não, eu gostaria de ter feito esse disco inteiro, e eu comecei a consumir o Ginga de uma maneira assim, cara, o Ginga agora pra mim é o cara... Comecei a assistir entrevistas e achar que ele é um cara, assim, ele é um gênio, ele é maravilhoso. Nossa, e o Ginga faz parte daquele gênio que, infelizmente, a massa não conhece, né? E automaticamente não reconhece. Recentemente a gente teve a morte do Aldir Blanc, que foi um desses casos, né? Um outro gênio da nossa música, que a massa... E tem músicas com Ginga. Sim, que a massa, infelizmente, não conhece e não reconhece. A música do casal, aquela que quando toca, um olha pro outro e fala... A gente tem uma música nossa, que é a do casal, que é Eu Te Odeio, mas outra música nossa. A música Eu Te Odeio. Toda vez que eu... Toda vez que eu escuto Eu Te Odeio, que alguém marca a gente postando Eu Te Odeio, que alguém cita, eu penso como essa música é realmente a gente, assim, como essa música... Para mim, ela remete a nossa casa, a nossa vida, a gente, assim, o jeito... Nosso chameguinho, nosso carinho. O momento da gravação foi tão bonito, assim. Tem outras músicas que eu acho que tem a ver com o momento do começo, assim, que a Salma não gosta. Não, peraí, não. Ele ia falar uma... Não. Sabe aquela referência que todo mundo tem, tipo... Mas essa música tem tudo a ver com o nosso começo, que é fala disso, meu Deus, que eu não sei cantar Elephant Gun. É muito brega, é tipo música de novela, que todo mundo conhece. Então, eu também não gosto, a gente não gosta, eu não gostava dessa música. O problema não é que é música de novela, não é que assume, Salma, assume esse lado. É a música de vários casais. Isso é tão bom. Tem uma banda que a gente descobriu que chama Quinteto Tati, que é portuguesa. E essa banda ninguém mais conhece. E aí, tipo, se a gente separar daqui a 10 anos eu escutar essa banda, eu só vou lembrar do Mac, assim. E dos momentos que a gente escutava e que a gente descobriu essa banda. Se esse mundo fosse feito pra ser doce, eu seria doce. Fosse eu quem fosse... É uma valsa, então a gente sempre dança na cozinha quando a gente escuta ela. A gente sempre dançava, a gente dançava há 10 anos atrás, quando a gente se conheceu. A gente escuta ela de novo e a gente dança. Sim. Eu seria doce, fosse eu quem fosse. Muito obrigada, que papo gostoso. Obrigada. Vocês sabem que eu sou muito fã de vocês, eu admiro muito o trabalho de vocês, eu acho que é uma das bandas mais importantes que a gente tem nesse cenário hoje, independente. Vocês já estão bem estabelecidos no mercado, mas eu desejo que nada de vocês seja efêmero, pelo contrário, que cada vez mais vocês se estabeleçam e o nome da banda fique concreto nesse mercado. Vai passar essa pandemia, as coisas vão passar e a gente vai poder dançar muito, rebolando com a Salma ao som de vocês. Obrigada. Que ótimo, obrigada. Obrigado, Fabi. Obrigado mesmo. Obrigada pelo espaço, sempre. pela oportunidade, sempre, pela sempre. alegria e pelas perguntas boas.